Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para o fechamento da nossa semana, né? E nós vamos hoje para a nossa leitura bíblica, para a nossa leitura diária de sábado, que na verdade segue a sequência lá, né, da leitura bíblica de sexta-feira, de ontem, né? E o texto é 1 Coríntios 12, 11, que na verdade também faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, né, uma das diversidades de operação são realizadas pelo mesmo Espírito, tá? Então, deixa bem claro aqui que é o Espírito Santo que distribui os dons conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Então, nós precisamos entender aí essa vertente, que a vontade é dEle. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Nós temos que nos colocar e falar: Senhor, eu quero ser usado. Mas aí é o Espírito Santo é quem vai designar, porque Ele é que comanda. É Ele, né? O apóstolo Paulo é bem claro, bem diz que mais um só é o Espírito que opera todas as coisas, repartindo a cada um como Ele quer. A vontade soberana é do Espírito, tá? Meus irmãos, eu quero trazer aqui o subsídio da nossa revista, né? A nossa revista Ensinador Cristão, né, que traz aqui alguns subsídios. E aqui, ó, vamos ler aqui alguns parágrafos. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nesta aula veremos que o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes no dia de Pentecostes estabeleceu um novo tempo na relação de Deus com o homem. Desde então, seu Espírito não está disponível de forma restrita, tá? Apenas para alguns, como na antiga aliança. Assim, todos os que creem no revestimento de poder do alto anunciado por Jesus no momento da sua ascensão. Então, a promessa é bem clara: e eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A manifestação do Espírito por meio do batismo no Espírito Santo e subsequentemente os dons espirituais estabelece a nossa identidade pentecostal. Rejeitar a doutrina da atualidade dos dons do Espírito ou utilizar-se de argumento de que os dons estão restritos a alguma pessoa em detrimento a outra é desobedecer o ensinamento bíblico, tá? Então, fica bem claro essa doutrina, tá? De que os dons não foram extintos, não cessaram na era apostólica, tá? Precisamos entender isso aí. Na obra Verdades Pentecostais, editada pela CPAD, o pastor Antônio Gilberto discorre: o extinguir o Espírito é agir de modo a impelir, suprimir ou limitar a manifestação do Espírito Santo, tá? Então, quando nós negamos a atualidade dos dons, quando nós negamos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, automaticamente também a gente está, de certa forma, extinguindo o Espírito. Há igrejas que se preocupam demasiadamente com a ordem, a disciplina do culto, porém tais preocupações, apesar de serem legítimas, não devem impor limites à manifestação do Espírito Santo na igreja. A renovação espiritual, o batismo no Espírito Santo se tratam de experiências espirituais indispensáveis para o crescimento e para o avivamento espiritual dos crentes. A promessa anunciada pelo profeta Joel não está restrita ao dia de Pentecostes. Ela continua valendo para os dias atuais e deve fazer parte do exercício espiritual da igreja. Devemos manter o que o apóstolo ensinou aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que deixou bem claro aqui é o seguinte: a igreja tem que ter ordem, tem que ter decência, mas também temos que ter tato e visão espiritual para não permitirmos, tá, que entramos num enfraquecimento, num arrefecimento, né, numa apatia espiritual, tá? Devemos buscar sempre sim continuamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o ensinamento da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, a conclusão
diz o seguinte: nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de um certo contexto histórico. Isso o fez consciente da sua missão. Contudo, após um século de advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que neguem a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então, por causa dos muitos devaneios que acontecem, a gente sabe que acontece, aí as pessoas chegam até mesmo a desacreditar na operação do Espírito, na atualidade do batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais. Porém, é uma doutrina bíblica e nós não podemos negar. O que nós, os pentecostais verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus, devemos fazer é buscar cada vez mais a revelação, buscar cada vez mais a verdade da palavra de Deus, para que possamos viver esse autêntico pentecostalismo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E aqui nós concluímos mais uma lição para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.